Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Para nós é uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos para aprendermos acerca da Palavra de Deus. Hoje eu estou acompanhado aqui de um amigo muito especial, muito querido. Também estou acompanhado de alguns amigos atrás das câmeras e nos bastidores. Maésio e Marquinho, mais uma vez, nos ajudando. Aender, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação, uma alegria podê-lo ter aqui na nossa comunidade. E queremos que você já venha mais vezes, tá bom? Queridos, o Aender, ele é professor, pastor e capelão no seminário Martin Butzer. Ele é formado em psicologia e hoje nós temos essa imensa alegria e esse imenso privilégio de ter ele aqui para conversar um pouquinho com a gente de um assunto que é tão importante, né, Aender? Que é a questão do suicídio, da depressão. E vamos orar por esse momento e logo após o Aender pode ficar bem à vontade, sinta-se em casa para nos conduzir nesse tempo, tá bom? E lembrando, se você tem alguma pergunta para fazer, para que a gente venha conversar aqui no nosso bate-papo, você pode mandar aí no chat, que essa pergunta vai cair direto aqui para o meu celular, para a gente conversar depois um tempinho com a Aender e também com o pastor Jefferson, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao teu nome, Pai. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado porque o Senhor nos alcançou e nos trouxe para perto de Ti. Nossa oração ao Senhor nessa noite é que o Senhor provoque em nós um espírito de mudança, um espírito de entendimento, de sabedoria, que tudo isso que nós venhamos ouvir da Tua Santa Palavra, nós venhamos colocar em prática, que o Senhor nos transforme à imagem do Teu Filho Jesus. Nós te pedimos que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor nessa noite. Também te pedimos e agradecemos pela vida do Aender, que o Senhor use da instrumentalidade e da habilidade dele para confirmar palavras ao nosso coração e para falar palavras ao nosso coração. Nós te agradecemos por esse momento e é em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Querido, fique à vontade. Obrigado. Vai lá. Pessoal, boa noite, então. Obrigado, Felipe. Obrigado, igreja, por me receber, abrir esse espaço aqui para a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante nesse mês, que é o mês de setembro, dedicado à conscientização sobre suicídio, que tem sido aí tem tido um agravante, por causa de tudo que nós temos percebido durante essa pandemia. Já era um problema, mas tem sido agora agravado, Várias pesquisas já sinalizam para esse aumento do número de suicídio. Eu quero dar um dado aqui, que não é um dado científico, mas é um dado que eu recebi de um amigo que é missionário no Nepal, e ele já está lá há mais de 15 anos, e me impressionou muito quando eu recebo as notificações mensais, e uma frase me chamou muita atenção. No Nepal, nos primeiros 3 meses ali da pandemia, o número de suicídios era superior ao número de mortes catalogadas. Mais de 2.000 pessoas se suicidaram. Não é um dado que é normalmente divulgado, mas estava lá naquele... Está na minha caixa de e-mail, inclusive, posso mostrar para provar. Mais de 2.000 suicídios registrados durante os 3 primeiros meses ali da pandemia. Isso sinaliza um problema tão grande em países muito pobres. O Nepal é um dos países mais pobres do mundo, e a gente percebe que existe essa relação mesmo com o sofrimento, com o medo que está em torno do que provoca o suicídio. As pessoas geralmente nos perguntam sobre causas de suicídio que levam a pessoa a suicidar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria apresentar alguns dados, porque o sofrimento, e esse é o primeiro ponto assim, que eu queria trazer para vocês, todo tipo de sofrimento leva a uma situação em que a vivência que conduz a uma atitude de suicídio, isso é muito difícil de determinar, mas a vivência do sofrimento é a principal causa de suicídio. Então, pessoas que são
afetadas, né, na vida financeira, afetadas na sua vida emocional, sentimental, a gente pode dizer assim, né, grandes frustrações, grandes situações de medo, como foi aí, tem sido ainda essa situação da pandemia, né, e isso tem uma causa secundária, né, que provavelmente antes de levar ao suicídio, essa pessoa vai ter um quadro depressivo, né. Então, muitas pesquisas, agora sim a gente tem um dado empírico, né, um dado correto, muitas pesquisas, isso não só agora, mas já vinham apontando, né, que a depressão é a principal causa de suicídio, né. Então, existe um sofrimento que é sucedido, né, de uma vivência que a gente chama de depressão, a gente vai falar um pouco disso, né, porque psiquiatricamente, né, diante das ciências biológicas e médicas, é um transtorno do humor, um transtorno que varia, né, o tipo de percepção que essa pessoa tem do mundo, né, e da realidade que está à volta dela. Então, a OMS estima que no mundo você tem em torno de 300 milhões, né, e esse número aumenta, né, eu peguei esses dados aqui, já tem aí uns 2 ou 3 meses, né. No Brasil, a gente tem cerca de 5,8% da população, ou seja, mais de 12 milhões de pessoas, né. E esse número é muito maior porque quando a gente percebe que essas estatísticas surgem de órgãos oficiais, e tem ainda mais um caminhão de pessoas que sofrem, mas que não entraram, né, num PA, né, não foram lá registradas, né, com essa síndrome, com esse transtorno, né. Esse índice aumenta na América Latina, né, exponencialmente. É importante saber disso, né, porque esses transtornos globais, né, isso tem trazido um desafio grande, né, para nós, como igreja, né, também para a comunidade médica, a comunidade científica, porque o que todo mundo quer saber é a causa disso, né? O que leva uma pessoa ao suicídio, né? Porque uma pessoa com uma vida relativamente estável, uma pessoa que tem fé, né? Essa talvez seja uma pergunta que a gente possa responder depois. O que leva um pastor, né, que tem aí a fé, né? As pessoas vão questionar a sua fé. Por que ele tem fé e cometeu suicídio, né? E disso, desdobramentos maiores ainda, né? Perdeu ou não perdeu a salvação, né? A pessoa é salva, se suicida, se não é, e por aí vai, né? Esse tema é muito importante a gente ter uma noção, e eu quero tratar com vocês a partir da vivência, né? Que eu penso que é isso que nos interessa, é a vivência da depressão, né? Não depressão como doença, né? Isso a gente pode ler na internet, como nos manuais psiquiátricos, né? Você vai lá, cataloga um monte de sintomas, e ele tem isso, tem aquilo, tem tal doença, assim, assim, assado. Um outro caminho para a gente pensar, né, o que leva uma pessoa a suicídio é a vivência do sofrimento. Cada pessoa vive o sofrimento de uma forma diferente. O que faz uma pessoa sofrer não necessariamente faz as pessoas à sua volta sofrer. Isso é a vivência, a experiência do sofrimento. É muito importante você saber disso. Por quê? Porque pesquisas, inclusive, voltadas assim, ao que eles chamam hoje de economia comportamental, né, isso é muito significativo pensar, porque há alguns anos a gente tinha aí um predomínio, né, de um conceito psicanalítico. As pessoas tinham aquela ideia, né, de que você tem um sistema inconsciente e outro consciente, e que o inconsciente é muito maior. Durante muitos anos, mais de 60 anos, isso predominou e havia um discurso contrário, né, das ciências comportamentais. Impressionantemente, agora, nos últimos 10 anos, você tem relatos, né, de cientistas que lidam com o comportamento, dizendo, né, que um famoso aí escreveu um livro, né, que foi traduzido em português, né, como A Mente Moralista, o Jonathan Haidt. Ele traz um dado interessante, né? Ele usa uma analogia de um indiano sentado num elefante. Todo mundo já viu essa imagem, né? É aquele menino, geralmente pequenininho, que está ali guiando um elefante, né? Essa é a metáfora que ele usa para descrever
Eu não vou chamar aqui de sistema emocional e sistema racional como se fossem duas áreas antagônicas. Não são. A mente humana é assim, tem algo que nós controlamos e algo que nós não controlamos. É isso que ele quer com essa metáfora. Então, quando o menino está em cima do elefante, ele tem a sensação de que está no controle. Mas o menino deve pesar aí 60, 70 quilos e o elefante pesa 6 toneladas. Então, se esse bicho cismar, né, sair correndo, ele vai fazer o que quiser. Então, existe uma falsa pretensão de que nós controlamos tudo que nós chamamos de emoção. Né? Lembrando que essas coisas não antagonizam. Emoção não é o contrário de razão. A razão é onde a gente percebe. É por isso que eu estou falando da vivência, né? A vivência do sofrimento, né, que para algumas pessoas podem ser traduzido como depressão, é algo que todos nós precisamos entender. Né? Quando a gente percebe que tem algo que não controlamos mesmo e que a sensação, né, a vivência é de que é muito maior do que nós, a gente fica perdida. Quando a gente está falando de depressão, que leva ao suicídio, nós estamos falando de uma doença. Então, eu quero deixar claro, né, tristeza não é depressão, é um sinal de depressão. Esse é o primeiro engano que as pessoas têm. Né? Porque eu fiquei doente, né, e hoje a gente tem uma cultura muito arraigada, né, na lógica do consumo, então as pessoas se entristecem facilmente, porque elas não têm tudo o que querem, né, e o fato de não terem o que quer faz surgir a tristeza. Tristeza não é depressão. No meu trabalho clínico, por exemplo, né, é comum receber pessoas que relatam a tristeza, mas não sabem falar sobre a vivência do sofrimento. Isso é impressionante. Se perguntar para uma pessoa o que realmente está fazendo ela sofrer, ela se perde. Então, eu quero fazer aqui um destaque, né? E esse destaque é o seguinte: depressão, ela tem uma linha guia que são o que nós chamamos de sintomas. Né? Todo mundo sente reação. Então, você vai ter, né, taquicardia, né, você pode ter aí essa sensação de indiferença, né, de que está faltando alguma coisa. É assim que as pessoas descrevem o sofrimento, que ainda nem pode ser chamado de depressão. Nós, né, principalmente nós cristãos, nós temos que ter uma visão completa, holística, sobre o que o ser humano é. Isso vai muito de encontro com o que a Escritura diz sobre o ser humano. Nós não somos, Deus não nos fez, né, uma coisa do pescoço para cima e outra do pescoço para baixo. Então, o que você pensa é você, e o que você faz é você. O que você sente também é você. Tudo, né? A gente pode dizer que o corpo, ele é o catalisador desse universo que a gente não controla, que eu estou chamando aqui de, o Haidt chama de sistema 1, né? Justamente para não usar o nome emoção, né? Sistema emocional, porque a emoção é como nós traduzimos as sensações. Você pode ouvir pessoas dizerem assim, o meu coração bateu, mas o seu coração pode bater porque você sentiu perigo ou porque você viu a pessoa que você ama. A sensação é a mesma. O sentimento é como você traduz, né, essa emoção, que sempre passa pelo corpo, sensação. Então, são 3 campos que a gente tem que lembrar, né? Uma coisa são as sensações, outra são as emoções, que é o reflexo disso que a gente sente, e o sentimento é como a gente traduz isso. Se você não entende que essas 3 coisas precisam estar alinhadas, você fica à mercê de uma ou de outra. Se você dá significados errados, né, para sentimentos, se você não souber dar o nome desse sentimento corretamente, infelizmente a gente vive num país que não se fala sobre educação afetiva, educação emocional, né? O nosso leque assim, de emoções são só as carinhas lá, os emojis, né, que a gente tem, e mesmo assim a gente usa uns 3 ou 4, né? É a carinha rindo, ou o cara triste, ou com raiva, porque a gente só aprende isso, né? Está feliz, está triste, está com raiva, está com medo. Muito pequeno. Né? Então, pesquisas mostram que você tem uma gama gigantesca de sentimentos que a gente poderia nomear, e à medida que a gente nomeia, a gente aprende a controlar. Depressão,
queridos, é doença. Não é tristeza, não é sentimento. Depressão não é um sentimento. Existem pessoas que têm rebaixamento, né, de humor, como a psiquiatria trata. Então, a psiquiatria trata assim, existem problemas na sua concepção, né, genética, aqui na sua cabeça, lá nos neurotransmissores, né? Então, tudo aquilo que você ouve aí, se você pesquisar na internet, você vai descobrir lá, tem as vias, né, dopaminérgicas, né, principalmente dopamina, né, serotonina, esses neurotransmissores. Quando isso falta, há necessidade de reposição. Então, a gente precisa dizer isso, né? Não podemos também negligenciar a graça de Deus, né, que deu conhecimento para os homens para produzir medicamento. Né? Eu digo para você, se há necessidade, né, esse é um problema. Ninguém deve tomar remédio porque está triste, né? Mas se existem problemas, né, que levam a sua vivência a afetar o seu corpo, é necessário. Né? É uma bênção de Deus, é uma provisão de Deus. É importante que seja feito. Então, é um tratamento biológico. Existe o tratamento também, que eu chamo de existencial, né? Que tem a ver com a vivência. Pessoas submetidas durante muito tempo a situações adversas, frustrações, nada dá certo, né? E aquilo vai causando essa angústia. Inclusive, a angústia é exatamente isso, é um sofrimento que não tem causa. Né? Já viu como as pessoas descrevem o sofrimento? Né? A angústia é o nó na garganta. É o aperto no coração, né? Vê se pode. Você enfia a mão aqui e aperta o coração. Isso não existe, né? Mas é o jeito de traduzir. Né? Estou angustiado. O que é angústia? É um sofrimento que você não sabe a causa. Isso é muito importante ter essa noção. Então, a depressão ela é sentida. Né? Nós a interpretamos como esse silêncio, né? Eu trouxe aqui umas frases para a gente... Uma frase do C.S. Lewis, né? Ele escreve assim, ouve meu grito silencioso ecoar e penetrar minha alma vazia. Olha que impressionante, né? É algo que está entalado. Ele escreve isso aqui quando ele perdeu a esposa dele. Né? O sofrimento era tão grande que ele usa essas palavras para traduzir, né, imagina, um grito que não sai da garganta porque a alma está vazia. Né? A alma se perdeu. Impressionante isso. Eu trouxe algumas aqui, né? Lembro daqui do Spurgeon, né? Todo mundo sabe que ele sofreu durante muitos anos aí com uma vida depressiva por causa, principalmente de um evento que aconteceu lá na sua igreja, né? Poderia chorar durante horas, como uma criança, mas ainda assim não saber por que estava chorando. Não tem causa. Não sabe explicar. Então, a depressão, né, o sofrimento da vivência é causado por essa sensação de que algo está te tomando e você não sabe explicar. Né? É uma dor que penetra tudo. É a dor da alma, né? A dor mais profunda da alma. É importante a gente ter noção dessas coisas, porque a gente precisa caminhar para uma resposta cristã para isso tudo, né? Como eu já venho dizendo, nós não podemos negligenciar, né, nenhum dos meios que Deus nos deu. Porque o que leva uma pessoa ao suicídio, né, você poderia dizer, é o desespero, né, chegou na linha do desespero, não aguentou. Não dá para dizer. O que a gente pode pensar com total confiança, né, é que existe uma resposta cristã ao sofrimento. Diferente de outras religiões, né, de outras filosofias, o cristianismo não ensina a negar o sofrimento em momento nenhum, basta ler os salmos. Todos são vivenciados. Os nomes, né, aquele que nós chamamos ali de lamento, é aquela hora que o salmista ele chega quase a duvidar, ele chega quase a explodir ali, né, na cara de Deus, que tá, até quando, Senhor? Né, afasta de mim, mata os inimigos, e a gente lê essas coisas, fica parecendo assim, que coisa cruel, mas a gente não pensa na vivência, né? Então, a resposta cristã, ela precisa ter uma noção completa de quem é o ser humano. O ser humano ele é composto de pelo menos 4 esferas, vamos chamar assim.
E eu penso que a gente precisa cuidar de todas, né? A esfera biológica, a esfera psicológica, a esfera espiritual, e tudo isso é permeado pela esfera social. Não tem como negar que a nossa história e o que a gente viveu ao longo da vida, né, nos formou em certo sentido. Mas o cristão não pode olhar para isso com um determinismo. Você não é determinado, né, como algumas linhas, inclusive, aí da psicologia, de ser determinado pelo ambiente. Não, ninguém é determinado pelo ambiente. Nós somos determinados pelo que Deus diz que nós somos. Né? Você é alma vivente. Né? Lá no hebraico é nefesh hayah. Deus soprou em você, né, o sopro da vida. E a partir daquele momento, né, você tem noção da realidade. Deus te coloca no mundo para cuidar da realidade, para cuidar de você, para cuidar do que está à sua volta. Né? Então, se a gente pensar a partir daqui, a gente poderia estender, né, essa nossa conversa por muito tempo, porque cuidar do mundo envolve trabalho. Né? Quantas pessoas não estão frustradas porque trabalham, porque queria ter outra coisa? São as causas de maior sofrimento. É a família, trabalho, né, tudo que tem a ver com uma relação. Olha que interessante. Se você vai ouvir uma pessoa em sofrimento, na maioria, posso dizer 99,9% das vezes, tem a ver com alguma relação. Ou ela com ela mesma, ou ela com alguém, ou ela com Deus. A gente pode traduzir sofrimento dessa maneira. Então, a gente precisa confiar, né, que Deus nos fez com o corpo, a gente precisa cuidar. Precisa cuidar da saúde. Tem sinais, tem que cuidar da saúde. Precisa cuidar da vida psicológica, né? Disso que eu estava chamando aqui no início de emoção, que às vezes é incontrolável mesmo, né? Mas quanto mais consciência nós temos dessas coisas, mais Deus nos ajuda, né? E aqui eu confio absolutamente nisso, né? Quando o apóstolo Paulo ensina ali sobre o fruto do Espírito, né? O fruto são essas virtudes que são geradas pelo próprio Espírito para você compreender a realidade, né? A paz, né? É isso que todo mundo precisa, né? E pede, né? Como é que eu tenho controle, domínio próprio, né? Todo mundo está em busca disso. Um cristão consegue isso a partir de uma vida no Espírito, né? Mas ele não pode achar que a vida espiritual está desconectada da vida biológica. Esse é o erro, né? Porque isso traz toda a confusão. Então, isso vai fazer as pessoas sofrerem. Então, pensando nisso tudo, a gente pode caminhar aí para algumas conclusões, né? Vida saudável, claro, é importante, né? Quando alguém fala, o médico vira para você e fala, vai caminhar? Lembre-se, não é a caminhada que resolve, é cuidar da sua vida. O Francis Schaeffer dizia isso, né? Uma vida espiritualmente sadia, naquele livro dele, A Verdadeira Espiritualidade, ele fala isso. Você vive uma vida com Deus à medida que você vive a vida momento a momento, essa expressão que ele usa. Então, o que é vida momento a momento? Não é eu disse isso para uma irmã outro dia, né? O nosso carpe diem é diferente do mundo. A gente curte ao doidado, mas a gente curte com o que Deus deu. Se Deus deu, né, é para você ter. Se não deu, não é para ter. O que você não tem, você não precisa. Então, você curte o que tem. É isso que o Schaeffer está ensinando lá. Né? Então, viver intensamente. Né? A vida, o sono, as atividades físicas, tudo é importante mesmo. Mas isso, em si mesmo, não resolve todo o problema. Porque você vai resolver o problema biológico, né? Mas você tem um problema psicológico, né? Como é que você integra o afeto, né? Como que você pensa sobre as suas emoções, por exemplo? Né? Você sabe dar nome para essas coisas? Né? Sobre o sentido da vida, que é algo que o cristianismo insiste, né? E eu creio que a cada domingo todo mundo ouve isso, quando o pastor está ali dando o seu sermão, né? Ele traz Cristo para te iluminar a realidade, né? E te mostrar que existe uma maneira, né? O sentido da nossa vida é o caminho que a gente percorre. Né? Jesus diz lá, aquele que perseverar, né? Aquele que andar comigo. Né? Se você tem essa vida com Cristo, né? Você começa Cristo dá sentido para a sua vida. Isso te ajuda a controlar a impulsividade, né? Te ajuda a fechar os ciclos, isso faz todo mundo sofrer, né? As pessoas não fecham. Né? As pessoas começam as coisas, não terminam, fica sofrendo. Né? Esse é o problema
que precisa ser resolvido, né? Criar hábito de leitura, né? É bom, né? Não é ler por ler, né? Quando você está lá, leia para você sim interagir com aquilo, né? Na nossa vida social, a gente tem que desenvolver empatia, cuidar das pessoas. Você quer um ambiente melhor do que a igreja para fazer isso? Né? Ter relacionamentos saudáveis, né? Igreja é o melhor lugar para se fazer bons relacionamentos, não tenha dúvida. Exercer generosidade, solidariedade, tudo isso tem a ver com a nossa vida social, né? E a vida espiritual tem a ver com são as virtudes eternas, né? Paulo fala isso, então 3 coisas vão durar para sempre: a fé, a esperança e o amor. E essas coisas você vai precisar delas até na eternidade. Né? Vou precisar de esperança na eternidade? Vai, porque Deus é infinito. Né? Você não vai chegar um dia que você vai conhecer a Deus completamente, é impossível, né? Deus é infinito, insondável. Então você vai precisar da esperança para a eternidade, e é ela que vai te levar até lá. Além disso, né, a nossa coragem de enfrentar os dilemas dessa vida, mas com os olhos lá na eternidade. Precisa de coragem, né? Precisa do Espírito Santo para te dar isso. Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer, né? Espero que tenha contribuído, né? E pensando aí numa vida que a gente possa prevenir, né? Cuidar de tudo que a gente é. Cuidar do ser humano de forma integral, né? Nós estamos sujeitos a isso porque o mundo é mau, né? Não tem ninguém isento, mas existe uma confiança, né, de que se nós andamos em Cristo, Ele nos ajuda a cuidar de tudo que nós somos, né? E quando a gente cuida da vida e a gente se empenha com essa vida, se responsabiliza com essa vida, a gente percebe que a graça de Deus vai nos ajudando cada vez mais e essa coisa funciona de forma bem integrada, né? Deus abençoe vocês, abençoe essa igreja. Obrigado pelo convite. Né, que o Senhor possa nos livrar, nos abençoar, para que a gente tenha essa vida integral, essa vida, né, que glorifique a Ele daqui até a eternidade. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês.